Olá, queridos, amados irmãos, guerreiros, perseverantes. Ei, nós temos necessidade de perseverança na leitura bíblica. Hoje nós já estamos no 15º dia de leitura bíblica. Eu quero aqui te parabenizar e trazer ânimo para o teu coração e dizer: isso vai te ajudar, isso vai alimentar seu espírito. Tenho certeza, sem medo de errar, que até o final dessas leituras você vai dizer como melhorou a minha vida, como que a minha alma foi afetada pela palavra, por essa leitura. Continue firme, parabéns para você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando. Eu espero que você esteja realmente sendo edificado por essas sinalizações, esses fachos de luz, esses momentos que a gente está trazendo entendimento e revelação para o seu coração. Gênesis 22 hoje é a nossa meditação, nosso momento diário na palavra. Interessante porque nós vamos falar um pouco da história desse patriarca Abraão, e ele recebeu uma promessa que Deus iria fazer dele uma grande nação, mas não conseguia gerar um filho. E você sabe como que desenrolou-se a história. Agora é interessante que no capítulo 22 diz assim, o versículo 1: depois destas coisas. Quais as coisas aqui que ele se refere? O nascimento do menino, a relação entre Abraão e Isaac, a Sara. Imagina quantas felicidades, quanta alegria. O filho da promessa veio, né? Isso tudo mostra que eles estavam envolvidos em uma alegria. Por quê? Esse filho Isaac, gerado em uma ditosa idade, estava dizendo para eles: esse é o filho da graça, esse é o filho do favor, é o filho do imerecido. Aquilo que você não consegue fazer, eu faço, Deus estava dizendo. E eles estavam desfrutando muito disso. E agora diz que depois de todo esse momento de deleite, de desfrute, da chegada de Isaac, da alegria que eles estavam, acontece algo que quando eu era menor, eu lia isso aqui e isso me confrontava por dentro, porque eu não entendia. Às vezes eu ficava dias lendo isso para tentar entender a natureza e o caráter desse Deus. Porque diz assim, Deus pôs a prova a Abraão. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu. Olha só o diálogo entre eles: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho. Opa, irmão Cláudio, você não falou que ele teve um outro, Ismael? Pois é, mas Deus aqui parece que está dando uma ênfase naquilo que ele acordou e aliançou com o Abraão. Ele diz: teu filho é esse aqui, o filho da promessa, o filho do cumprimento daquilo que eu trouxe. E Deus está dizendo: pega ele agora, esse único filho. É porque Abraão estava relacionando demais com esse menino. E diz: pega esse teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Olha que coisa interessante, isso aqui é das histórias que é muito assim, é um drama aqui, por se dizer, né? Deus está pedindo esse menino. E se você não sabe, mas a história diz que na terra onde Abraão residia, era costume dos deuses daquela terra pedir os seus filhos quando criança, e eram oferecidos ali. Olha a confusão para Abraão distinguir a voz de Deus e a voz do inimigo, dos deuses estranhos da terra que ele deixou para trás. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, termos revelação e discernimento de espírito, nós vamos saber exatamente que muitas vezes Deus está pedindo algumas coisas que parecem ser impossíveis e que vai colocar a nossa fé em xeque-mate, né? Em uma encruzilhada. Meu Deus, e agora? Ele poderia dizer: não, Deus me deu, agora está pedindo. Isso não existe. Mas a Bíblia diz que Abraão, no versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Olha, as coisas difíceis de se fazer, a gente faz logo. A obediência tem que ser naquele momento onde ninguém está vendo. Eu digo sempre que nós não podemos obedecer para que as pessoas vejam isso e digam: olha que coisa que ele está fazendo tão grandiosa. A obediência não é pública.
A obediência, ela é secreta, ela se dá no secreto. Só ele sabia. Talvez ele nem partilhou isso com Sara, porque a mulher é mais emotiva e ela iria com certeza dizer, não, pensa mais um pouco, talvez isso não é de Deus. Eu não estou querendo causar discórdia entre a família, mas as mulheres têm muito disso. Ele, no secreto, decidiu obedecer por causa da fé que ele tinha em Deus. Então, ele na manhã seguinte, logo cedo, levantou-se de madrugada, tendo preparado seu jumento, levou consigo os 2 servos e Isaque, seu filho. Eu vou parafrasear daqui para frente para a gente ganhar mais tempo, mas você sabe a história, como que ele sobe. Ao chegar ali ao pé daquele monte, ele parte mais para cima e deixa ali os seus servos. Interessante, a obediência é secreta, é uma coisa de pai e filho e Deus. Então, entenda isso, obediência não é pública, aquilo que você faz, não, ela se manifesta no público, ela chegou até nós, mas primeiro Abraão teve que decidir aqui no secreto. Grava isso, obediência é secreto, a obediência se dá no secreto, na intimidade. Você vai se tornar um filho e uma filha mais obediente por causa desse secreto de leitura, de alimentar seu espírito, e você vai ver as coisas mudando, suas decisões serem muito mais aperfeiçoadas e mais acertada e assertiva. Olha, quando chega o momento dele subir, ele deixa os servos e diz assim, isso aqui é legal, isso aqui é forte. Ele diz, fiquem aqui, eu e o menino, ou seja, o pai e o filho, nós vamos subir. E havendo subido e adorado, nós voltaremos. Ele tinha uma fé que se estendia para todos. E eles obedeceram, aqueles servos ficaram ali, ele sobe. E o final da história, eu imagino que ele está amarrando o menino. Sabe, se fosse o Isaque, eu sabendo que papai iria passar o cerol, eu correria, né? Mas o Isaque não, ele tinha uma obediência parecida com a do seu pai, porque ele, como criança, também já estava sendo preparado para isso. Ele sabia as promessas, certamente Abraão havia falado. E sabe o que os historiadores dizem? Que o Isaque é um tipo de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda para o matadouro. O único questionamento que o Isaque fez, disse, pai, olha, o altar está pronto, tem o fogo, está o cutelo aqui nas tuas mãos, eu estou vendo, mas cadê o cordeiro? E o Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si. E no momento que ele vai para finalizar aquilo, Deus realmente prende ali um cabrito, um cordeiro entre os arbustos, e o Abraão substitui ali aquele sacrifício. Isso fala da substituição. Era eu e você que teríamos que pagar pelo sacrifício. Mas Deus prova seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores, inimigos de Deus. Uau! Então isso é um tipo, Abraão, um tipo de pai, o pai da fé, e Isaque, um tipo de Cristo. Agora nós vamos aqui no Salmo 15. Esse é o Salmo de Davi, né? E que história linda. Davi, ele é alguém que medita na palavra, mas ele não medita de qualquer jeito. Você viu que hoje eu estou falando muito sobre isso. É porque quando você está entrando em algo desafiador como essa maratona da leitura bíblica, você precisa formar um hábito. E dizem alguns estudiosos que o hábito se forma de 8 a 21 dias. Você está agora aqui no 15º dia. Então você precisa de entender isso. Leia a Bíblia fazendo perguntas para o Espírito Santo e obtendo essas respostas. Davi, ele desejava, almejava isso. Ele dizia, eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar. No Salmo 131 ele diz sobre isso. Eu fiz sossegar, eu fiz calar a minha alma como uma criança que é amamentada pela mãe. Como é que uma criança amamentada pela mãe ela vai adormecendo quando é alimentada? Então, você precisa de ter essa conexão com o Espírito sobre essa questão de descansar a sua alma.
Então faça sossegar a sua alma através de um descanso. Descansa nessa leitura, mas um descanso que vai trazer perguntas. Olha só a pergunta que Davi está fazendo para Deus. Ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Olha, ele está numa interação com Deus, fazendo perguntas. Às vezes a gente quer ler a Bíblia só por ler. Não, é um livro que vai te levar à reflexão, e a reflexão ela vem muitas vezes por meio das perguntas, dos questionamentos, né? E aí ele continua a falar com Deus e diz assim, agora tem uma resposta, ele diz: aquele que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. Veja que ele faz uma pergunta e logo em seguida ele já obtém a resposta. Aquele que de integridade de coração, ou seja, que tem um coração inteiro. O que é ter um coração inteiro? É saber exatamente que Deus te colocou nessa terra como alguém santo que desceu dele, que veio dele, que foi gerado nele, que foi formado por ele, para viver numa terra agora com as suas imperfeições. A santidade é isso. É isso que Davi está querendo dizer, um coração íntegro, um coração inteiro. É um homem e uma mulher que reconhece as maldades que a carne tem, as maldades do pensamento, uma alma que precisa ser transformada. Isso é que Davi está dizendo nesse salmo, aquele que tem um coração íntegro, não é um que tenta, através da religiosidade, se mostrar bom, que eu oro muito, eu jejuo muito, eu faço muito isso. Não, é alguém que reconhece as suas impotências, suas debilidades, suas falhas, suas questões emocionais, que não desiste, mas que continua dizendo: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja que no Salmo, o Davi está dizendo: o homem íntegro, de coração reto, não amaldiçoa o próximo, não difama seu vizinho, não libera palavras torpes. O que ele está dizendo? Para habitar, ele encontra a resposta. Ele começa com uma pergunta: quem vai habitar no trono, no santo lugar? Ele encontra a resposta e diz: aquele que sabe vigiar os lábios. Não é à toa que nos Salmos ele escreve, diz: Deus, colocar anjo na porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti. O que é pecar contra Deus? É ferir o próximo, é liberar palavras de maldição contra o próximo, é realmente difamar o marido, não valorizar as coisas que ele faz e vice-versa. Assim, Deus está dizendo para ele: meu filho, o que eu quero, o homem que habitará na minha presença continuamente, é aquele homem e aquela mulher que sabe se relacionar com outros seres humanos, com o seu próximo, com seus pares, com seus iguais. Então, querido, essa é uma reflexão sobre este salmo. E aí, rapidamente, correndo aqui contra o tempo, eu quero que você me acompanhe aí na sua leitura diária em Lucas capítulo 12. Que palavra é essa de Lucas capítulo 12, a partir do 35, porque eu não tenho como ler todo o capítulo. Eu até gostaria, mas é muito alimento. Então, deixa eu te pegar esta porção, vem aqui comigo, diz assim: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. É Jesus falando uma parábola sobre a volta do Filho do Homem, a vigilância. Você viu, muitas vezes Jesus ele fala sobre orai e vigiai. Às vezes o crente ora muito, mas vigia pouco. E geralmente, quando eu falo dessa questão de vigiar pouco e orar muito, eu estou me referindo à conclusão do fim dos tempos, né? A Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o quê? Saiba, porém, isso, Timóteo: nos últimos dias os homens serão arrogantes, prepotentes, jactanciosos, amantes de si, avarentos, mais amantes dos prazeres do mundo. E outra, eles terão para si profetas, mestres que vão ensinar, mas essas palavras que eles querem ouvir só farão cosca aos seus ouvidos. Ou seja, uma geração que não atenta para a vigilância. A maior vigilância que você deve ter é o quê? É estar atento que num dado momento, abrir e piscar de olho, a volta de Cristo
Isso Jesus está dizendo para eles, estejam atentos, suas lamparinas acesas, ou seja, você precisa de azeite. É por isso que nós estamos te encorajando a leitura da palavra, a permanecer firme, perseverar, não desistir. Jesus, sabendo disso, está falando aos homens, só que parece que os homens não estavam compreendendo muito. Você vai ver uma história parecida com essa das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. E aí ele diz aqui, olha, faça como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram as portas quando vier a bater. Ele usa esse exemplo de alguém, o senhor daquele servo, que está voltando de uma festa de casamento. E geralmente a vinda de Jesus, ela está linkada com essa questão do casamento. O problema é que muitas pessoas que congregam, que entregaram suas vidas para Jesus, ainda não têm esse discernimento que são filhos, que é a noiva de Cristo. E aí ficam temerosos sobre a volta de Jesus. É um assunto que ainda gera muito medo sobre a vida das pessoas. As pessoas ficam apavoradas. Ai, volta de Jesus, o fim dos tempos, o mundo vai acabar. Querido, deixa eu te falar, você precisa preparar-se para a volta de Jesus, mas como uma noiva. A noiva não vai ser condenada, a noiva não fica triste no dia do casamento, a noiva se alegra, a noiva está se preparando, a noiva está cheia de expectativa, a noiva está ali, meu Deus, soberana, né? Ela está para cima, bela, linda, maravilhosa, cheirosa e adornada. Então, assim também eu e você precisamos esperar. Ah, irmão Cláudio, mas a Bíblia diz, né, o religioso, a Bíblia diz que ele vem como ladrão. Ah, ele vem como ladrão, mas para quem? Ele não vem como ladrão. Não, mas também fala que ele será juiz naquele dia. Pois é, mas ele vem como ladrão e juiz não para mim, para você. Para nós ele vem como noivo. Ladrão e juiz, ele vem para o mundo, né? E ladrão no sentido de que será rápida, não é que ele é o ladrão é o inimigo. Mas essa questão, essa sensação de ser surpreendido como um ladrão. Então entenda, você não está esperando a volta de Jesus como ladrão, uma coisa inesperada. Você está pronto, você está preparado. E também não está esperando para receber juízo. Você está esperando para oficializar nos céus sua aliança com Jesus. Que Deus te abençoe, que possamos nos manter vigilantes e atentos para essa volta de Cristo. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, vamos tornar esses momentos tão relevantes, não só para nós, mas para toda a comunidade de Manaus, os nossos seguidores que estão aí nos acompanhando. Deus abençoe, fica na paz.